Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para continuarmos essa história de Jairo. Só que antes de nós continuarmos essa história, vamos ler, como de costume, o nosso texto que vamos decorar durante essa semana, que é o texto de Marcos 5:36, que diz assim: Não tenha medo, apenas tenha fé. Vamos falar mais uma vez? Não tenha medo, apenas tenha fé. Crianças, Jairo, ele estava muito desesperado e ele estava ficando sem paciência porque ele estava com medo de que nesse meio tempo de Jesus sair da casa daquele homem até chegar à casa dele, a filha dele acabasse morrendo. E ele estava muito ansioso com isso. Crianças, a casa de Jairo não era muito longe, só que conforme a multidão ia espremendo Jesus e apertando ele, ele não conseguia andar depressa. Tinha que andar bem devagarzinho. Jesus, ele era espremido por muitas pessoas. E as pessoas estavam ali apertando ele quando, de repente, aconteceu uma coisa. Havia uma mulher que ela estava acompanhando Jesus desde quando ele tinha voltado. Porém, a multidão não deixava ela se aproximar, porque essa mulher estava muito doente. E ela não conseguia se aproximar de Jesus por conta disso. Mas ela acompanhou Jesus a todos os lugares que ele foi, desde que ele tinha voltado. E ela acompanhava e pensava: se eu me aproximar dele, eu sei que eu poderei ser curada. Eu sei que eu serei curada da minha doença. Ela era uma mulher bem rica. Só que conforme ela foi ficando doente, ela procurou os médicos mais caros, os médicos mais famosos daquela época, e gastou todo o seu dinheiro para tentar recuperar sua saúde. E nada aconteceu. E ela estava muito enferma, que ela não conseguia nem andar direito. E aí, ela viu uma oportunidade quando Jesus estava indo para a casa daquele homem. E ela viu uma oportunidade e falou: se eu me espremer na multidão, se eu encostar nele, eu sei que eu serei curada. Jairo, ele tinha ido pedir ajuda de Jesus, porém ele não estava com uma fé enorme. Ele não estava totalmente confiante que Jesus poderia curar a filha dele. Porém, aquela mulher estava com uma fé gigantesca, porque ela não pediu para Jesus falar com ela. Ela não pediu para Jesus olhar nos seus olhos para tocar na sua doença e curar a saúde dela. Porém, ela falou somente assim: se eu encostar nele, nem que se for assim, na roupa dele, eu sei que eu serei curada. A fé daquela mulher era enorme, gigante, em comparação à fé de Jairo. E foi o que aconteceu. Ela se espremeu no meio da multidão que estava andando bem devagarzinho e se espremeu. E foi desviando das pessoas e encostou em Jesus. Ela tocou Jesus. E quando sentiu que a sua saúde estava voltando, que ela realmente foi curada, ela foi bem quietinha, se desviando das pessoas e tentando sair do meio da multidão, muito agradecida em seu coração, porém ela não falou nada a ninguém. Jesus, ele queria mostrar para as pessoas e para Jairo a fé daquela mulher. Então, ele disse o seguinte: quem me tocou? Imediatamente os seus discípulos olharam para ele assim e falaram: Senhor, tudo bem? A multidão te espreme de todos os lados e o Senhor pergunta: quem me tocou? Como assim? Os discípulos ficaram sem entender nada, mas ele sabia, e aquela mulher também sabia que era com ela que ele estava falando. Então ele repetiu: quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E aí, crianças, a mulher teve certeza que era com ela que ele estava falando. Amanhã nós vamos saber o desfecho dessa história, sobre essa mulher que foi curada por Jesus e também sobre Jairo e sua filhinha. Tchauzinho, até amanhã!